coisa triste hoje. Boa tarde a todos. Meu caro professor Marcos Afonso Borges, muito obrigado por este convite e pela oportunidade de estar com os senhores hoje para tratar um pouco dos chamados meios alternativos de solução de controvérsias, diante dessa ideia de avanços e retrocessos no Código de Processo Civil. O legislador tem investido no Brasil muito nos meios chamados alternativos de solução de controvérsias. Muitos entendem isto como uma resposta à crise do processo e à crise do Poder Judiciário. Porque nós aqui no Brasil estamos vivendo, nós sempre vivemos em crise, mas estas atualmente são particularmente mais graves. A crise do Poder Judiciário, a crise do processo, parece que sustentam entre nós uma bolha chamada de meios alternativos de solução de controvérsias, porque na América Latina, o Brasil é, sem dúvida nenhuma, o país que conseguiu o maior sucesso em todos os meios alternativos de solução de litígios. A Argentina parecia que iria nos ultrapassar, mas quando nós vimos que os argentinos estavam ganhando terreno, rapidamente fizemos uma manobra para superá-los, o que é sempre conveniente, é claro, que afinal de contas nós não vivemos sem perturbar os argentinos. E, portanto, nós conseguimos até mesmo na conciliação fazer algo melhor do que se fez na província de Buenos Aires. Esperamos que eles tivessem a experiência deles, que cometessem os erros, e depois corrigimos tudo e fizemos as coisas aqui na nossa República de maneira muito mais eficaz. Então, sim, porque nós vivemos com os erros dos outros. Eu, durante 15 anos da minha vida, trabalhei com as reformas do Código de Processo Civil. Foram os 15 anos de terapia mais intensa que eu tive que praticar, porque esse resultado, esses 15 anos, causou uma grande frustração. E, portanto, a essa altura eu vivo com o Lexotan. Porque, de fato, tudo aquilo que nós fizemos deu errado. Quer dizer, todos esses 15 anos de reforma acabaram provocando uma sensação de vazio e de alguma coisa angustiante. Uma coisa serviu, a lei não resolve o nosso problema. Mas eu falava da bolha, porque muitos de nós acham que a crise do Poder Judiciário e a crise do processo é que estão trazendo esse avanço no Brasil dos meios alternativos, o que não é verdade. É claro que a crise do Poder Judiciário, essa crise de confiança que nós temos nos nossos juízes, é importante, na medida em que nós queremos escapar deles. Os juízes já não nos dão mais a certeza de boa justiça. Os juízes não dão mais a certeza de que teremos um julgamento reto e correto. Nós não temos um problema tão grave de corrupção nesse país que não seja o mesmo que toda a América Latina sofre. O Brasil fica mais ou menos na média. Nós também não temos juízes muito ruins. Os nossos juízes ficam mais ou menos na média. Nem são melhores, nem são piores que a média dos juízes latino-americanos. Entretanto, o fato é que os nossos tribunais hoje não dão conta do trabalho. E não dão conta do trabalho de maneira adequada. Porque é claro que o juiz não pode pautar a sua conduta por aquilo que a sociedade pressiona. É razoável dizer que os juízes não podem ficar sujeitos à pressão da mídia. Mas quando os juízes decidem sistematicamente contra a vontade popular, alguma coisa deve estar errado, ou com os juízes ou com o povo. Então, evidentemente, no Brasil, nós vivemos hoje uma crise muito importante. Os tribunais não correspondem mais àquilo que queremos. De tal maneira que é claro que há uma tendência natural de afastamento da população em relação aos juízes. Já o processo apresenta uma crise que não parece ter remédio. Porque nós reformamos o processo, modificamos o processo, fortalecemos o processo e ainda assim continuamos com um processo ineficaz. De tal maneira que os processualistas entramos todos em desespero, porque não temos mais nada para inventar. Tudo o que podíamos inventar, fizemos. Então inventamos a antecipação de tutela, que foi um grande fiasco. O Superior Tribunal de Justiça vive hoje nesta situação precária por conta do artigo 273 do Código de Processo Civil, que parecia uma grande novidade. O nosso sistema de recursos é uma catástrofe. Os nossos tribunais não dão conta da quantidade de recursos que nós inventamos para as nossas leis processuais. Portanto, há uma crise sim de processo e nós precisamos nos livrar do processo e não da crise. A saída são os meios adequados de solução de controvérsias. Não alternativos. Alternativo a quê?
Quer dizer, quando nós imaginamos meios alternativos de solução de controvérsias, a alternatividade seria em relação ao processo. Isso significaria dizer que, para resolver litígios, a primeira alternativa seria o processo. É um contrassenso. Ninguém pensa no processo como o primeiro método de resolver controvérsias. Os americanos, que inventaram os ADRs como sigla, a ideia de Alternative Dispute Resolutions, já mudaram um pouco as palavras, mas não a sigla, de tal maneira a entender que os meios não são alternativos, são adequados. O que significa que o Brasil investiu num sistema multiportas. Este sim foi um investimento de sucesso. Já que o nosso processo enfrentava estas dificuldades todas, isso serviu de primeiro impulso para que procurássemos outros mecanismos. E conseguimos desenvolver outros mecanismos, descobrindo uma coisa espetacular. Estes mecanismos, com processo bom ou com processo ruim, servem do mesmo jeito. Quer dizer, mesmo depois de passar esta crise do Poder Judiciário e esta crise do processo, estes mecanismos que nós desenvolvemos vão continuar a servir muito bem para resolver determinados tipos de controvérsia. Então, dentre estes mecanismos, desenvolveu-se a mediação, a conciliação, a negociação, a opinião neutra de terceiro, a arbitragem e outros mecanismos parecidos com estes todos, que se misturam de tal maneira a favorecer a necessidade deste ou daquele litígio. Olhem nos dispute boards, por exemplo, que as empresas de engenharia, especialmente nos contratos de EPC, nos contratos ligados às pequenas centrais hidrelétricas, têm sido um santo remédio para resolver os problemas do dia a dia entre as empreiteiras e entre os construtores. É uma coisa que os brasileiros não conheciam e quando passaram a conhecer, rapidamente passaram a utilizar. O brasileiro, portanto, é permeável a estas novidades. E isto sim é uma grande descoberta. Portanto, nós percebemos que desenvolver um sistema de multiportas para a solução dos litígios era uma ótima solução. E nós começamos desenvolvendo mediação e conciliação. Só começamos fazendo isso nos anos 80 em duas vertentes diferentes. Na vertente endoprocessual e na vertente extraprocessual. Na vertente endoprocessual, experimentamos desenvolver os poderes de conciliação do juiz. No Brasil, embora se faça tecnicamente a distinção entre conciliação e mediação, porque de fato o conciliador é aquele que sugere uma forma de resolver litígio, enquanto o mediador é aquele que harmoniza os interesses, nós utilizamos nas leis normalmente a palavra conciliação para significar as duas técnicas. Então nós investimos no primeiro momento na conciliação endoprocessual. O que fizemos? Modificamos em 1994 o artigo 331, depois de experiências vitoriosas nos juizados especiais de pequenas causas, os hoje juizados especiais cíveis e criminais. Só que percebemos em pouco tempo o seguinte: os juízes não estão capacitados para conciliar. Não estão capacitados porque não são treinados para isso, porque não são vocacionados para isso, porque não têm o ambiente necessário para isso. Portanto, não adiantou muito investir no artigo 331, que obrigava o juiz a celebrar uma audiência de conciliação. Lembram-se? A tal audiência preliminar. Depois ela recebeu o nome de audiência preliminar, né? Agora, naquela época, era apelidada de audiência de conciliação. O que era aquilo? Era mais uma vez um espetáculo formulário. O advogado menos capacitado do escritório era empurrado para fazer uma audiência que não tinha a menor importância, o juiz não tinha lido nada e não sabia do que se tratava, e portanto sentavam-se advogados de má vontade e pouco capacitados, com o juiz totalmente despreparado para aquela célebre pergunta de mercado persa: tem acordo? Como não tinha acordo, esperava-se que não houvesse, porque o juiz já tinha gente esperando lá fora para a próxima audiência, passava-se adiante. E o juiz nem resolvia questões pendentes, nem dialogava com as partes para saber se havia provas a produzir, que provas deveriam ser produzidas. Nada disso aconteceu. Logo, houve a iniciativa de mudança desse artigo 331, que recebeu o último parágrafo que nós lemos hoje, que praticamente torna essa audiência facultativa. Ora, dizer facultativo nesse país significa a mesma coisa que incentivar a não fazer. É isso que está acontecendo. Ninguém mais faz audiência de conciliação. Os juízes oferecem aos advogados: querem audiência de conciliação? Sempre tem um que diz claro que não. Aquele que quer mostrar que tem razão, que sabe tudo, não, eu não quero conciliar, quero os meus direitos. Pronto, não tem audiência de conciliação nenhuma.
experiência de conciliação endoprocessual foi um fiasco. Então restava investir na outra vertente, na conciliação extraprocessual. Bom, aí, primeira coisa que os brasileiros fazem é fazer lei. Nós somos muito parecidos com os guatemaltecos, né? Gostamos de fazer lei. Elas não servem para nada, mas a gente gosta de lei. Então, fizemos um anteprojeto bonito, discutido sobre lei de mediação no Brasil. Então discutimos, eu me lembro quantas noites nós passamos na casa da professora Ada, comendo pastelzinho e vinho, Cazu Watanabe, Arruda Alvim, Zé Rogério Tucci, ele teve aqui o Zé Rogério também? Zé Rogério Tucci, a ministra Fátima Nancy Andrighi, quer dizer, todos nós ali comemos muito pastel, bebemos muito vinho e fizemos ali um belo projeto, bacana. Eu vou depois mostrar para as minhas filhas com muito orgulho. Foi para o Congresso Nacional, e como tudo que acontece no Congresso Nacional, lá ficou. Então, apresentaram um projeto em cima desse anteprojeto, algum desses deputados do Senado, acho que é senador, nem sei, político qualquer, apresentou um anteprojeto sobre isso, sem saber o que estava fazendo, correndo para Brasília para mostrar a ele que ele não sabia o que estava fazendo. Retomamos o nosso projeto com um substitutivo, invertendo alguns artigos e parágrafos, a gente engana os senadores e os deputados apresentando um novo projeto, eles não percebem que é a mesma coisa, só que com parágrafos invertidos. Assim, fazer lei nesse país é uma coisa muito divertida. Enganar senador e deputado não é pecado. Aqui no Brasil não é pecado. Pode, não é pecado. Então, nós fizemos essas coisas todas e o projeto está lá. Há 9 anos o Congresso Nacional embolorando. E tomara que fique, porque não resolve mais nada. Quando os estados perceberam que o projeto não saía, o que fizeram? Começaram a criar os seus centros de mediação e de conciliação. Ora, a própria ministra Fátima Nancy Andrighi, quando era desembargadora do Distrito Federal, desenvolveu lá em Brasília um centro de excelência na formação de mediadores e conciliadores. É uma ideia excepcional. Os advogados chegavam para a audiência de conciliação e encontravam um juiz. Encontravam lá 2 conciliadores. 1 ou 2 conciliadores. Esses conciliadores começaram a conversar com os advogados, para ver se tinha acordo, não tinha acordo, como se o juiz estivesse atrasado, porque o advogado não gosta de conversar com alguém que não seja autoridade, né? Então esses conciliadores ficavam, o juiz estava lá do lado, no gabinete, e quantos acordos não conseguiam, utilizando exatamente as técnicas que aprenderam. E o advogado, culturalmente, começou a entender que meio de resolver controvérsia não tem que passar necessariamente pelo juiz. Esse é um problema cultural. E nós vamos desenvolvendo isso nesses últimos 10 anos. Pois todos os estados fizeram a mesma coisa. E em São Paulo, nós temos hoje um setor de conciliações. O juiz não concilia, manda as partes, quando entende que isto é interessante, a um outro andar do mesmo fórum, onde vão encontrar 1 ou 2 conciliadores, que vão conversar, que vão dialogar, para tentar resolver o problema sem a intervenção do juiz. O que é que você percebeu? Perante o juiz, as partes ficam muito tímidas. O processo de catarse, que é natural na conciliação ou na mediação, não acontece. E, portanto, é preciso primeiro provocar essa descarga emocional que é natural para quem precisa falar para poder resolver um problema. Isso não é terapia, não. Mas isso é natural de qualquer diálogo. Depois é preciso ter alguém que dirija a controvérsia. E depois, esse alguém não deve ser aquele que vai julgar. Porque tudo o que se diz à conciliação é sigiloso. Excelente. Então o nosso formulário limita-se a uma palavra. Deu certo? Não deu certo. Ótimo. E nós gostamos tanto de formulário, conseguimos uma coisa muito fácil e muito rápida. A mediação e a conciliação, portanto, na sua vertente extraprocessual, acabou dando certo. Mas compreendam, o extraprocessual não significa fora do âmbito do Poder Judiciário. Melhor seria dizer que esta conciliação que se desenvolveu muito bem é paraprocessual, porque na verdade é uma conciliação feita ao lado do processo, não perante o juiz, não com o juiz, mas para o juiz. Porque se der tudo certo, o juiz homologa esse acordo, e isto é uma sentença que produz todos os efeitos naturais, eficácias naturais das sentenças estatais. Essa foi uma experiência vitoriosa. Ao lado dela, desenvolveram-se centros de mediação familiar,
Porque percebeu-se que a mediação é o meio adequado para resolver muitas controvérsias de direito de família. Para a controvérsia familiar não serve a arbitragem. Para a controvérsia familiar serve menos a conciliação. Mas a mediação é um bom remédio. E, portanto, desenvolveu-se extraprocessualmente a mediação oferecida por centros de excelência que estudam, desenvolvem técnicas diferentes de mediação. Ao lado desses meios autocompositivos, desenvolveu-se com uma velocidade espantosa no Brasil a arbitragem. Também à sombra desta crise do Poder Judiciário, de todas essas dificuldades, mas não por causa dele, percebam bem, o problema, o desenvolvimento da arbitragem no Brasil não ocorreu só porque o Judiciário não funciona a contento, porque em países onde o Judiciário funciona muito bem, como no Canadá, como na Dinamarca, como em certa medida nos Estados Unidos, na França, eu ia citar a Itália, mas eu mudei de ideia, na Espanha, enfim, em países onde o Judiciário se desenvolveu razoavelmente bem, a arbitragem ao lado do Poder Judiciário também andou de forma galopante. Mas no Brasil, esse realmente é um case internacional. Isso não aconteceu em país nenhum. Por que a arbitragem aqui deu tão certo? Porque, em primeiro lugar, o cenário era propício para a credibilidade dos meios adequados de solução de controvérsias. Os brasileiros acreditaram, portanto, na existência de um mecanismo de solução de litígios que pudesse ser mais sério que o Poder Judiciário. Só que os brasileiros fizeram coisa, por exemplo, que os portugueses não conseguem fazer, que é se liberar do processo. Não se liberar do processo como método, mas se liberar do Código de Processo Civil como único método processual. Veja que coisa curiosa. Em muitos países, o Código de Processo Civil funciona como um fator de retardamento do processo. Porque os advogados, especialmente os advogados, imaginam que o único processo, devido processo legal, é aquele em que leem no Código de Processo Civil. Como se não houvessem outros métodos, também consequência de atos teleologicamente ligados, que pudesse oferecer um processo garantístico, ou uma decisão garantida, ao final deste conjunto de atos. Então, no Brasil, não espanta ninguém que um árbitro, por exemplo, determine, num procedimento arbitral, que as partes tragam testemunhas técnicas, as expert witnesses, que aqui no Brasil não estão disciplinadas no Código de Processo Civil. Não espanta ninguém que durante uma arbitragem o árbitro inverta a ordem das provas de acordo com aquilo que se vê no Código de Processo Civil. Não espanta ninguém que o árbitro dê a palavra ao advogado para fazer perguntas para o seu próprio cliente. Não espanta ninguém que o árbitro permita que deponham como representantes legais da parte, várias pessoas ao mesmo tempo. Não espanta, portanto, que o árbitro utilize mecanismos que o juiz de direito não conhece. Vejam, o juiz de direito não está proibido de usar nada disso que eu descrevi, porque o nosso Código de Processo Civil só proíbe a prova ilícita, como influência ou como fluxo natural da Constituição. Mas os juízes não têm tempo, não têm vocação, têm medo, não têm preparo. Por N razões culturais, mais do que tudo, o juiz não utiliza métodos que poderia utilizar para a descoberta da verdade. E o árbitro conseguiu se liberar de todas essas pilhas criadas pelo processo civil. Eu não quero dizer que a arbitragem não seja processo. A arbitragem é puro processo. Mas o processo no melhor sentido da palavra. E, portanto, nós conseguimos, dentro desta perspectiva de celeridade que o Mauro acaba de explicar, uma libertação que muitos países europeus não conseguiram. Nós conseguimos nos livrar na arbitragem de mecanismos de preclusão que atravancam o nosso processo. Por exemplo, o processo brasileiro é completamente incompatível com a ideia de formulação de vários pedidos depois do momento de estabilização, que nós definimos como uma coisa sagrada. Artigo 264, artigo 294, lembram-se? Quer dizer, a partir de tal momento nada muda. Por que não muda? E se quiser mudar, eu mudo. No processo arbitral, mudo. No processo que nós vemos, por exemplo, disciplinado pelas regras da Câmara de Comércio Internacional, os pedidos podem ser formulados ao longo de todo o processo, como no processo americano. E por que nós não podemos fazer isso na arbitragem?
É claro que no Estado existe um certo interesse na estabilidade das demandas por uma questão de ordem pública, mas na arbitragem não há esta necessidade de dar satisfação ao público em geral. Há necessidade de satisfazer aqueles litigantes. Então eu invento um processo bom para aqueles litigantes. É o tal do build to suit. Eu construo um processo para aquele caso concreto. Por isso é que é rápido. Mas é rápido também, porque enquanto o juiz brasileiro tem em primeira instância 5.000 processos na mão para julgar, o árbitro tem 1, 2, 3, não mais que isso. Porque árbitro não é profissão, árbitro é encargo. Então ele vai lidar com aqueles poucos processos que ele consegue gerir dentro da sua estrutura. Meu tempo acabou, né? Eu vou acabar rapidinho, tá? Ele falou mais um pouco também, eu faço a média. Tá? Bom, obrigado. Então, vejam só que é necessário que se verifique dentro desta ideia de celeridade, dentro de uma perspectiva de processo, de rapidez de processo, que o árbitro não é um profissional da arbitragem, é um sujeito que está vocacionado, porque tem a confiança das partes, porque é um especialista, porque é alguém que tem uma certa capacidade de discernimento para julgar, isso é o que provoca essa escolha. E, portanto, ele tem mais tempo do que teria naturalmente um juiz. Ele tem um processo muito mais fácil. Meu Deus, quando eu vejo a arbitragem na Colômbia, e esse não é um fenômeno que nós brasileiros desconheçamos, a arbitragem na Colômbia é totalmente engessada. A lei colombiana de arbitragem, ela é muito interessante, não pensem que eu estou desvalorizando de alguma maneira a lei colombiana, não. Por exemplo, as soluções que a lei colombiana tem para a intervenção de terceiros na arbitragem são soluções muito criativas, muito interessantes, mas todas elas voltadas ao apoio do Poder Judiciário. Ora, quem quer arbitragem não quer juiz, não quer Poder Judiciário. E, portanto, os brasileiros procuram usar estas soluções interessantes fora do Poder Judiciário, para que o juiz não tenha intervenção dentro do processo. Quanto menos disciplina, melhor. E as nossas disciplinas procedimentais da arbitragem são rigorosamente mínimas. Quer dizer, praticamente não se diz nada sobre o procedimento. Por isso o procedimento é mais ágil. Mais do que isso, o árbitro é especialista. Então o juiz vai ter que estudar, de fato, diz o Mauro. De manhã está julgando possessória, de tarde está julgando despejo, à noite está julgando execução. O árbitro não. O árbitro só vai julgar o que sabe. E, portanto, não precisa estudar tanto, porque ele sabe aquela matéria. O interlocutor, portanto, é válido. Eu não quero dizer que o juiz não é preparado. Não é isso. Então vamos falar um pouco do juiz dinamarquês, que é loiro, tem olho azul e é bonito. Então, esse juiz dinamarquês só sabe julgar aquilo que estudou na faculdade. Entretanto, ele tem que julgar tudo. Ele é um generalista, porque a profissão exige dele esta generalidade de conhecimentos. Mas que ele sabe mesmo, coitado, é direito comercial. Mas é um juiz azarado, está em vara de família. E, portanto, vai julgar conflito de família da melhor maneira que souber. O árbitro nunca faz isso. O árbitro só vai aceitar um encargo que ele consegue realmente desenvolver de maneira adequada. Agora, tem mais. A arbitragem não é pública. O que pode ser um problema, né? Afinal de contas, a publicidade entre nós, brasileiros, sempre foi tida como um valor importante. Ninguém poderá fazer nada, a não ser diante do público. Então, diante do público, o juiz não tem coragem de fazer barbaridades. Nós já sabemos que isso no Brasil não vale. O juiz aqui faz barbaridades no público e no privado. Portanto, isso não nos garante contra coisa nenhuma. Mas na arbitragem há um fator importante. Pensem nas causas comerciais. Os sócios que estão em desacordo. Se esse desacordo for parar no valor econômico de amanhã, as ações na Bolsa, depois de amanhã, despencam. Então, um litígio entre mim e meu sócio vão resultar numa perda conjunta. Eu vou pensar duas vezes, será que vou ao litígio? Mas na arbitragem essas coisas não acontecem. Eu vou manter o litígio entre quatro paredes. Bom, a arbitragem é barata, porque tudo isso é uma maravilha, né? Custa pouco? Não custa pouco, custa muito. A arbitragem é cara. Mas há uma boa correlação entre custo e benefício. O processo pode ser caro também. Só que vocês já viram como é que o empresário faz conta? A máquina de calculadora é uma HP. Então, a soma e a diminuição tem uma outra tecla do lado, que é o T, tempo, em que multiplicam-se os custos por conta da demora no processo.
A arbitragem, porque é mais rápida, pode custar nominalmente mais. Entretanto, no custo total, a arbitragem acaba tendo uma melhor relação entre o gasto que se tem e a qualidade do trabalho. Não adianta romancear. A arbitragem não é uma panaceia para todos os males. Dizer que as partes vão cumprir o laudo arbitral, porque no cenário internacional, no cenário nacional, vão ser eventualmente apontadas como mal pagadores, que é realmente uma ideia interessante. Ela não corresponde exatamente à verdade aqui no Brasil, pelo menos. Porque quando a parte não quer cumprir, ela vai ao Poder Judiciário para impugnar o laudo. Ah, mas então quer dizer que eu tenho o Poder Judiciário nessa jogada? Tenho. E como é que o Poder Judiciário tem se comportado? A única forma de impugnar um laudo arbitral no Brasil, e notem que o Brasil, diferentemente do que vários países fizeram, não tem disciplina diferente para arbitragem nacional e internacional. O nosso estándar de arbitragem é muito elevado por conta disso. A nossa lei é muito requintada em relação à exigência da arbitragem, porque ela se pauta pelo estándar da arbitragem internacional, não da nacional. Então, como é que eu impugno um laudo arbitral? Só por conta de nulidades. São impugnações estreitas. E como o Poder Judiciário tem se comportado? Muito bem. Em São Paulo nós temos decisões exemplares. Vejam uma delas. Uma determinada empresa de engenharia foi derrotada numa arbitragem. E, não se conformando, foi ao Poder Judiciário para pleitear a anulação do laudo, sob a afirmação de que não tinha podido se defender de maneira adequada. Então, violação dos princípios da ampla defesa. Que é o tipo de argumento que já se percebe que não é um argumento, enfim, muito categórico. O juiz percebeu que a parte dava à causa de anulação o valor de R$10 mil. Não teve dúvida. Determinou a parte que alterasse o valor da causa. A condenação da parte foi de R$10 milhões, então que desse à causa o valor correto e recolhesse as custas. A parte fez isso, bem satisfeita, porque havia pedido já uma liminar de suspensão da eficácia da decisão arbitral, e o juiz indefere a liminar depois de ela ter recolhido as custas, dizendo, olha aqui, o que você está pedindo é absolutamente fora de propósito. A lei de arbitragem não permite uma nova instância no judiciário. A parte recorreu e perdeu no Tribunal de Justiça, que confirmou a decisão. Esta hipótese repetiu-se num outro caso recente, em 2006, uma arbitragem em que a parte havia embargado a decisão arbitral por 3 vezes. Os atos esclareceram todas as dúvidas que a parte disse ter. E a parte insatisfeita, derrotada, vai ao Poder Judiciário pleitear a anulação do laudo arbitral, por falta de ampla defesa, porque o laudo não havia julgado toda a controvérsia. Enfim, pegou lá o que conseguiu captar do artigo 32. O juiz não teve dúvida, indeferiu a petição inicial, dizendo que efetivamente os fatos que ela alegava contrariavam os documentos que ela estava juntando. Porque, na verdade, a parte tinha tido sim a oportunidade de fazer tudo o que queria na arbitragem, pedir todos os esclarecimentos, e o que ela queria mesmo era alterar a decisão. E isto não existe no Brasil. No Brasil não há recurso para o Poder Judiciário para impugnar um laudo errado. Portanto, quem escolhe a arbitragem deve fazer uma escolha muito ponderada, deve fazer uma escolha bem feita, porque é tiro único. Eu não quero usar essa expressão que era de um presidente que nós não... Bom, mas é uma hipótese que não tem volta. Então, tomem o cuidado necessário quando estiverem diante da possibilidade de colocar uma cláusula compromissória no contrato. Eu gostaria apenas de dizer, encerrando, e eu até avancei um pouco o tempo, desculpa, porque eu fiquei 4 horas no aeroporto pensando o que é que eu ia dizer, que o aeroporto de São Paulo fechou. Então eu fiquei morgando no aeroporto durante toda a manhã. Então eu não queria também perder a oportunidade de dizer tudo aquilo que eu lembrei de conversar com vocês no aeroporto. Peço desculpas pelo retardamento do meu horário. Mas para encerrar, quero apenas dizer que o Brasil, dentro dessa perspectiva de reformas com relação aos meios adequados de solução de controvérsias, deu um grande avanço. Se realmente as outras reformas do Código de Processo Civil podem ser discutidas, avanços e retrocessos, com relação aos chamados meios alternativos, ou melhor, aos meios adequados, o Brasil deu um grande salto de qualidade. Obrigado, Márcio. Obrigado.